Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma correção. Página 4 a seguir. A gente fez a leitura, desse texto, que se trata de uma crônica narrativa. Vamos à correção. A questão 1 perguntava: considerando o texto lido, registre as informações a seguir. Autor da crônica, a gente observou lá no finalzinho do texto, Bruno Palma e Silva. A gente retira aqui, que no finalzinho do texto tem as informações do autor, nome do livro, aqui na referência, Título da crônica, nome do texto, Blocos de desmontar. C. Título do livro em que a crônica foi publicada. Como eu acabei de falar para vocês, a gente olha aqui na referência no final do texto e foi essas pequenas ocasiões que nos fazem quem somos, O título do livro que essa crônica foi retirada. Aqui na 2, fala assim: o tema central dessa crônica, o tema é o quê? É o assunto. Qual que é o assunto central dessa crônica? A gente percebeu que é a lembrança da infância ressurgida nas experiências vivenciadas com o filho. Então, se trata da letra B. Quais são os personagens da história? Quem participa? Um pai e seu filho. Número 4. No texto, o pai utiliza a expressão "o tempo também tem suas voltas" para descrever sua relação com o filho. Explique o significado dessa expressão. Então, essa expressão ela está vinculada ao vai e vem da vida, já que alguns hábitos ou acontecimentos que acreditávamos pertencer ao passado também podem ter validade no presente ou no futuro. A gente viu que experiências que o pai fez, o filho também teve, Então, aí está o significado dessa expressão. B. De acordo com o pai, qual é a vantagem das voltas dadas pelo tempo? No caso, o pai ele pôde relembrar as brincadeiras da infância agora com o seu filho, Então, as vantagens seriam essa. 5. Na crônica, o pai se diverte com a criatividade do filho, descrevendo algumas das construções que ambos fizeram com blocos de madeira. Assinale a alternativa que não identifica uma dessas construções. Então, aquela que não identifica seria só a mandala. Na 6. No início do texto, o narrador menciona um documentário sobre monges tibetanos. Então, aqui na letra A pediu para você pesquisar o que é um documentário e registrar suas conclusões, Então, documentário é um gênero de filme não ficcional que se caracteriza pela veracidade da narrativa, apresentada pelo posicionamento investigativo sobre o assunto. Pode abordar questões sociais, históricas, científicas, biográficas, jornalísticas ou cotidianas, aproximando-se nesse último caso da crônica. Então, conceito de documentário. Na letra B, cite algumas semelhanças entre os gêneros documentário e crônica. Tanto o documentário quanto a crônica vai narrar histórias relacionadas a um contexto preciso, Ambos estabelecem uma conexão com o acontecimento do dia a dia, alguns mais rotineiros que outros, que podem até passar despercebidos, e outros de maior importância histórica. Os dois gêneros sempre vão buscar registrar eventos, curiosidades. Então, o que eles têm de parecido, o documentário e a crônica. Questão 7. Compare os fatos descritos na crônica Blocos de Desmontar ao significado da mandala de areia. Então, a gente pode descrever que nessa crônica, o narrador ele descreveu as voltas dadas pelo tempo ao observar o filho dele brincando, se divertindo, Então, esse hábito infantil, ele guardou muita semelhança com a cerimônia da mandala. Por quê? Tanto na criação quanto no apagamento dos desenhos,
tem grande significado, mostra como a vida ela é passageira, como a vida pode mudar, transitória. A 8 era para assinalar com V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. E era para você reescrever, o que corrigir, né? As falsas você corrige. Na primeira, nós tínhamos construído em estilo bizantino, o Palácio do Macaco Vermelho, apesar de apresentar uma abóbada que deu orgulho ao pai, é derrubado pelo filho. É uma afirmativa verdadeira. A segunda, o pai fica frustrado ao se lembrar das mandalas varridas pelo vento, por perceber como as coisas são passageiras. É falsa. O pai não fica frustrado. Então, nesse início da frase, ao invés de fica, é não fica. A outra, o pai sente frustração ao ver as construções inacabadas sendo destruídas, mas confessa que tal fato se dá apenas por vaidade. Verdade. O pai ensina ao filho uma valiosa lição. Não adianta ficar muito orgulhoso do castelo, pois um dia a construção será derrubada pelo tempo. É uma afirmativa falsa. O pai aprende com o filho uma valiosa lição. Ao invés de o pai ensina, o pai aprende. Então, aí que vocês vão arrumar a frase. A 9. Se o nome do brinquedo é blocos de montar, por que, em sua opinião, o cronista deu ao título blocos de desmontar? Porque aí ele atribuiu um novo sentido ao brinquedo, né? Com base nessa utilização que o filho lhe dá, isto é, de desmontar as construções, estando elas completas ou inacabadas. Vocês podem ir dando pause e fazendo as correções, certo? Na questão 10, o autor se faz alguns questionamentos diante das brincadeiras do filho. Transcreva o trecho em que isso fica evidente. Então, quando ele faz esses questionamentos, o que é estar completo? Algum castelo um dia se dirá pronto para ser derrubado? Não quererão sempre subir mais e mais? Não se julgarão eternos? Então, esses são os questionamentos que o autor ele fez dentro do texto. Essas perguntas podem ser consideradas retóricas. Aqui no cantinho tinha o conceito do que é uma pergunta retórica. Ela não tem como objetivo principal receber uma resposta. Ela quer mais estimular com que os ouvintes eles tenham raciocínio, reflita sobre algum tema, né, que foi apresentado dentro dessa pergunta. Então, sim, pode-se considerar essa pergunta retórica, sim, né? Nesse caso, a função dessas questões, como eu disse, é apresentar o tema que será trabalhado no restante do texto. Vamos dando pause e fazendo a correção. Na questão 11, leia as características do gênero crônica listadas a seguir e exemplifique os itens de acordo com a crônica blocos de desmontar. Na letra A, apresenta elementos típicos de uma narrativa como narrador, personagens e enredo. Uma sucessão de acontecimentos contados no decorrer do texto. Então, a gente percebeu aqui que há dois personagens, né, o pai e o filho. Um narrador personagem, que é o pai, que ele conta e participa da história, e o enredo, que consiste nas reflexões que são feitas pelo pai, né, ao desmontar os blocos de madeira com o filho. Apresenta trechos reflexivos ou argumentativos. Um exemplo de trecho reflexivo que a gente tem nesse texto são as questões retóricas, né, que leva o ouvinte, o leitor, a refletir. A C. Em geral, a linguagem é leve, marcada por elementos de coloquialidade. Alguns trechos evidenciam essa coloquialidade, né? Não somos muito de... E o que me frustra, meio adulto, meio criança. Que são esses tipos de frase que a gente costuma usar, né? Esses exemplos aqui.
Na D, a temática dos textos são os acontecimentos do cotidiano. Sim, o tema dessa crônica se baseia em uma brincadeira compartilhada entre pai e filho. Então, é algo muito do cotidiano, né? E a 12, com base no texto estudado e nas atividades realizadas, escreva um parágrafo resumindo as características do gênero crônica. Então, aqui você vai montar, né, um pequeno parágrafo mostrando. Olha só, as crônicas apresentam termos ligados ao cotidiano, a uma linguagem leve, simples, né? Apesar de um texto curto, tem presenças de narração, né? Típicos da narrativa, como personagens, narrador e enredo. Esse gênero pode apresentar trechos reflexivos sobre hábitos e fatos do dia a dia. Então, mais uma correção para vocês. Vão dando pause e fazendo as devidas correções. Até a próxima, pessoal!